Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta terça-feira. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E eu vou lembrar para você que está em casa que é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a doença de Alzheimer e demência. Olha só, hoje é terça, você que está em casa já sabe, hoje tem receita aqui no nosso programa. Vamos aprender a preparar um frango empanado oriental. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, teremos também as oportunidades de emprego. Daqui a pouquinho vamos lançar a pergunta da nossa enquete de hoje. Você vai ficar ligadinho, daqui a pouquinho a gente vai lançar a nossa enquete, você vai ligar, responder a pergunta e também através da linha interativa você vai ligar para a gente e deixar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E não se sabe ao certo a origem do problema e a cura ainda não foi encontrada. Alguns estudos apontam que determinados estilos de vida são fatores de risco. O aumento do número de diagnóstico de demência da doença de Alzheimer deve-se principalmente à atual realidade de longevidade. Hoje, a expectativa de vida dos brasileiros já ultrapassa os 70 anos e, embora possa ocorrer em vítimas com menos de 60 anos, a doença de Alzheimer é mais comum depois dessa idade. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, estima-se que existam no mundo cerca de 35 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Aqui no Brasil, há cerca de 1 milhão de casos. A maior parte deles ainda sem diagnóstico. Mas como é que se chega a esse diagnóstico? Vamos aprender com a ajuda dos convidados de hoje. Estamos contando com a participação aqui no nosso estúdio do Dr. Igor Bruschi. Dr. Igor, ele é neurologista. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Igor Bruschi, neurologista. Também vamos conversar com a doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia, ela é geriatra. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje. Mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra um método milenar para cálculos matemáticos. Esse método, ele ajuda no fortalecimento do cérebro. Confira! Fortalecimento cerebral como segredo para a prevenção da doença de Alzheimer e da demência é o foco desta atividade com idosos. Acompanhamos uma aula com o ábaco, um método milenar para cálculos matemáticos que reforça a concentração e o treinamento da região lógico-matemática do cérebro. Por isso, a técnica precisa ser realizada de forma correta. Lápis na mão direita, com o uso dos dedos polegar e indicador para mover as peças. O ábaco é um entre tantos exercícios cerebrais que podem ser praticados em qualquer faixa etária, mas no caso dos idosos, traz benefícios como o retardo do aparecimento dos sintomas do Alzheimer, por exemplo. Isso vai trazer fortalecimento, vai trazer condição para esse cérebro retardar sintomas que poderiam chegar mais cedo. Então, é isso que a gente propõe a fazer, uma condição de vida mais resistente, uma condição cerebral mais resistente para que realmente os sintomas da doença só venham a trazer alguma dificuldade a mais, mas no final. Então, fortalecer esse cérebro para ela conseguir isso é o que é importante para a gente fazer esse processo mais preventivo. Segundo a psicóloga, o reforço da memória cognitiva é fundamental no trabalho preventivo porque os primeiros sinais da demência atingem a memória do trabalho, diretamente ligada às atividades do dia a dia. O método Supera, ele tem esse grande objetivo, fazer com que as pessoas sejam estimuladas dentro de um processo pedagógico construído, baseado na neurociência, educação e aprendizagem, para que esse cérebro seja estimulado. Então, é um processo que faz esse desenvolvimento com várias ferramentas, trazendo para a pessoa exatamente a reserva cognitiva que é importante para ela manter o cérebro sadio. Outros fatores, como alimentação não balanceada, sedentarismo, tabagismo, ingestão de álcool, obesidade e hipertensão, além da idade, podem ser relacionadas à doença de Alzheimer, que atinge 47 milhões de pessoas no mundo, sendo 1.200.000 aqui no Brasil.
A hereditariedade tem relação em apenas 3% dos casos. Os pais que estimulam a criança com frequência, as crianças em idade escolar que são estimuladas à leitura, tudo isso faz parte de um processo de reserva cognitiva. Na medida que o tempo vai passando, essa reserva precisa ser mantida. Então, atividade física, atividade cerebral é necessário para que o corpo e a mente fiquem mais saudáveis, né? Daqui a pouquinho vamos falar de muitas outras coisas necessárias para manter o corpo e também a mente saudáveis. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, vamos ouvir as dicas e orientações dos nossos especialistas, mas a partir deste momento, a partir de agora, a gente abre espaço para você interagir com a gente. Que tal ligar para a gente e responder a nossa enquete? A pergunta que temos a fazer a você que está em casa hoje, a pergunta é a seguinte: você costuma fazer exercícios para estimular a memória? É a nossa enquete de hoje, se você tem essa preocupação em fazer exercícios para estimular a sua memória. Liga para a gente e responde sim ou não no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir deste momento. 3424-1547 e também o 3424-1977. Através desses dois números você liga, responde aqui a nossa pergunta de hoje e manda também a sua dúvida sobre o tema. Se você tem acesso à internet, já pode entrar na nossa fanpage. Nosso endereço é muito simples, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia. Se você tiver com o smartphone em mãos, pode mandar também a sua pergunta e seu depoimento sobre o tema para o nosso WhatsApp. O nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Aí você acessa, manda aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Estudar, ler, desenvolver novas habilidades e até conviver com pessoas diferentes são atividades que estimulam sim os neurônios a estabelecerem mais conexões entre si. E quanto maior for essa comunicação entre as células nervosas, melhor. Assim o cérebro ele tem mais capacidade de contornar eventuais falhas e até também retardar a manifestação de demências. Para ter a ideia, a inatividade cognitiva aumenta em 19% o risco de ter Alzheimer. Quem falou isso foi o neurologista Paulo Bertolucci, da Universidade Federal de São Paulo. O que é que dizem, os especialistas que estão aqui no nosso estúdio? Vamos saber a partir de agora, vamos aprender muito mais sobre o tema. Serão dicas e orientações para você que está em casa aprender um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Primeiro quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, doutora Flávia Goldman. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, prazer é nosso. Também queria dar boas-vindas ao doutor Igor Bruschi. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Doutor. Obrigado, prazer estar aqui. Para tirar dúvidas de quem está em casa, para que a gente aprenda mais sobre essa doença. Por muito tempo foi chamado de mal de Alzheimer, assim como o mal de Parkinson, muita gente ainda desconhece, doença de Alzheimer, só mal de Alzheimer. Tem alguma diferença quando se muda a forma de chamar a doença ou não? É para tirar mais um estigma que tinha sobre a doença? Como é que a gente compreende essa primeira mudança de nomenclatura? Exatamente, é para retirar o estigma da palavra mal, que por si só já traz uma coisa muito negativa. Que, na verdade, como surgiu do francês, do maladie, então nós trouxemos como mal. E aí foi ficando, culturalmente permaneceu, e aí que se conscientizou que não, isso traz um aspecto negativo da doença. Então vamos chamar doença de Alzheimer. Isso causava um medo, as pessoas que recebiam o diagnóstico. Dos muitos casos que a gente mostrou, mais de 1 milhão aqui no nosso país, tem casos também que não são diagnosticados por medo. Por quê, que essas pessoas ainda não procuraram um especialista para chegar ao diagnóstico da doença? Eu acredito que o medo está presente e psicologicamente é explicado num contexto de negação. Então, toda vez que nós nos aproximamos de uma doença, nós tentamos nos afastar dela. Então, identificar que a mãe em potencial poderia estar começando a ter um quadro de uma provável demência é muito doloroso. Então, ao primeiro momento, o filho ou filha tenta negar. E o jeito mais prático de negar é dizer é da idade, é assim mesmo. Então, já que é assim mesmo, deixa passar. E a partir de alguns
meses, de acordo com a velocidade da degeneração dos neurônios, os sintomas vão ficando mais prevalentes e começam a incomodar no ambiente de casa. Infelizmente, esse é o momento que o médico é procurado, na maioria das vezes. Não é numa demência inicial, é de uma inicial já entrando na moderada. E esse incomodar é pelo fato que a pessoa diagnosticada com a doença, ela passa a ser mais dependente de quem cerca essa pessoa? Na verdade, o grande incômodo vem quando começam a aparecer o que nós chamamos sintomas neuropsiquiátricos. Um exemplo, agressividade, irritabilidade, a desinibição, que são aquelas pessoas que a gente diz, perde o freio social. Então passa a ser, algumas vezes, em algumas situações, agir de forma que nós consideramos inconveniente, falar coisas que normalmente não falaria. Aí sim a família começa a se sentir incomodada e procura assistência médica. A gente falou de alguns fatores que podem levar, né, a pessoa a desenvolver a doença. O fator genético não é muito determinante, né, no caso do Alzheimer, ou é determinante? Dependendo da faixa etária. Então, existem umas situações que a gente observa nos pacientes que são jovens e que estão com quadro de demência, que isso seria desproporcional ao esperado. Nós esperávamos que isso ocorresse numa idade mais avançada. Então, quando eu digo, meu tio com 56 anos começou a ter um quadro de demência, não especifico se é Alzheimer ou outro tipo. Mas dessa forma existe sim, de você perceber que outros da família, e quando fazemos a anamnese, de se identificar situações dessa forma, sim. E como é que a gente compreende esse quadro de demência antes dos 60 anos? É o simples fato de esquecer uma chave? É o simples fato de deixar a porta aberta? Como é que a gente Isso é bem interessante, assim, que eu atendo muitas pessoas jovens com queixa de esquecimento. A maioria dos casos em pessoas jovens está relacionado ao quê? Ao estresse. Então, você não presta atenção no que está fazendo e aí aparece como uma dificuldade na memória, mas, na verdade, é uma dificuldade na atenção. Então, você faz tudo correndo, põe a chave aqui, já pensando que vai fazer. Então, não lembra nem que colocou a chave ali, aí depois não tem o que evocar, porque você não fixou aquela informação. Então, isso é o esquecimento do dia a dia. Quando é que preocupa? Quando começa a interferir na vida da gente. Quando começa a me atrapalhar em relacionamento, quando começa a me atrapalhar no trabalho, quando começa a me atrapalhar para fazer uma compra, gerir finanças, aí sim é um esquecimento que não é o habitual do dia a dia. E geralmente, doutora, é a pessoa que está sofrendo com aquele esquecimento que vai buscar ajuda? Sim. Ou são pessoas que observam e levam essa pessoa até o especialista, por exemplo? Nós temos as duas modalidades. Então, esses mais jovens que vêm procurar esta ajuda, é bem comum eles estarem estressados pelo fato de algum familiar, algum conhecido estar sofrendo desta doença. Então, o que eles querem fazer é tentar uma prevenção e dizer, será que eu tenho também? Ou eu estou também? Então, ele já está, assim, num quadro de ansiedade que fez os deslocar de casa e procurar um médico. E esse estresse, né, e essa incapacidade de manter a atenção pode ter realmente a vida atual com muitos desvios de atenção que a gente tem, né? O celular, é o trânsito, é o trabalho, pessoas a ligar, isso desvia realmente o seu foco e faz acontecer momentos de esquecimento que leva à preocupação da pessoa até mais jovem, né? E ficam até convictos de que estão doentes. Por favor, descubra. Então, e a descoberta, né? É um exame muito delicado, é algo muito fora de alcance, né? Para justificar tanto a subnotificação da doença? Ou falta do diagnóstico mesmo da doença, ou é num simples exame que se chega à conclusão? Na verdade, o subdiagnóstico é por não reconhecimento dos sintomas. Acho que a população toda já ouviu assim, fulano está caduco, está caducando, que é como se fosse uma consequência normal do envelhecimento, quando não o é. No envelhecimento nós temos uma redução da memória, mas qual é a diferença? Aquilo não interfere na atividade do dia a dia. Não vai ter impacto na vida diária do idoso. O diagnóstico é clínico. Qual é a principal investigação que nós fazemos? Excluir outras causas. Por exemplo, um tumor cerebral, um sangramento no cérebro, alterações de hormônios, deficiências de vitamina. Então, a investigação médica é mais para investigar outras causas que possam estar causando o esquecimento. E geralmente, quando as pessoas recebem, né, esse diagnóstico,
Perguntam logo quanto tempo de vida terão pela frente ou não é uma pergunta muito comum? Essa que é capaz de fazer a pergunta, de quanto tempo de vida eu terei? Essa pessoa geralmente é mais jovem, está nesse contexto de ansiedade e ela já leu. E ela leu que varia, mas gostaria de saber qual é o seu futuro. E essa resposta não será dada, né? Então é um encaminhamento, a gente tem que entender que este que veio perguntar, de alguma forma, estava com a família doente, e nesse contexto familiar, o médico tem que identificar onde é a raiz do problema. Porque a tendência é eu vim buscar uma consulta médica e que esse médico lhe entregue uma medicação. Se a minha prescrição não for medicamentosa, pode sim decepcionar aquele que vem falar comigo. Mas então, esse estresse fora do controle, essa ansiedade precisa ser tratada. E o início seria não medicamentoso. E depois sim, se for preciso, medicamentoso. E não se trata com um único especialista? Não é só o neurologista que vai tratar a doença de Alzheimer, não é só a geriatra que vai auxiliar nesse processo de tratamento também. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Exato, que isso nós falamos. São tem vários que ter profissionais. Tem que ter quem mais? Psicólogo, algumas vezes psiquiatra, fisioterapeuta, tanto motor, respiratório, fono. Terapeuta ocupacional tem uma função importantíssima, que é readequar aquela pessoa para ela não perder suas funções do dia a dia. Então, adequar que as coisas se tornem mais fáceis e ela consiga manter a vida independente, sem estar com alguém fazendo tudo para ela. É interessante que a família também seja alcançada por um psicólogo, um psiquiatra, para tentar também meio que compreender. Definitivamente, né, porque ninguém adoece sozinho. Então, existe sim. Agora, não vou lhe dizer que eu fiquei com demência, então eu adoeci do quê? De uma gastrite. Esse outro familiar, né, do estresse, ou então desenvolver uma dor de cabeça. Na verdade, ele dormia mal e esse era o motivo da sua dor de cabeça e era a sua preocupação. Então, qual era a razão do tratamento ali desse familiar? Ele não será isolado. E, nesse contexto, como é uma doença de grande impacto, sempre um familiar tem uma tendência a ficar sobrecarregado. Então, este teria um perigo maior de desenvolver o estresse do cuidador, que é a doença do cuidador. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre Alzheimer e demência. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, a gente trouxe uma informação do G1. É uma perda em vida, os desafios diante do Alzheimer, doença que põe em xeque a racionalidade. O Alzheimer age destruindo os neurônios, interfere diretamente na capacidade de cognição do paciente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 30% dos brasileiros acima de 80 anos de idade têm a doença. Esse é o tipo mais comum de demência que existe no mundo. A psicóloga e gerontóloga, que trabalha há mais de 25 anos com tratamento de pessoas com demência, afirma que os familiares devem ter atenção redobrada com esses pacientes e nunca deixar a pessoa sozinha, porque ela pode não reconhecer o lugar onde está e sair andando. De acordo com especialistas, o primeiro sinal da doença de Alzheimer é a perda da memória recente e mudança repentina no comportamento. Ainda não há cura para o Alzheimer, mas o avanço da doença pode ser contido, retardado pelo uso de medicamentos. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto, para entender um pouco mais dessa doença. Voltamos com você, Valdes. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Tânia falou um tópico interessante, né, que muita gente tem medo quando escuta falar sobre isso, que a doença ainda não tem cura, mas tem tratamento, né, tem controle também do avanço dessa doença. A gente vê, né, várias coisas avançando, a ajuda da tecnologia para solucionar muitos problemas, né, testes de medicações, muitas coisas a gente vê. Será que estamos próximos à cura do Alzheimer, por exemplo? Essa é uma colocação bem interessante. O que é que está acontecendo? O mundo todo está se reunindo para investir dinheiro em pesquisa
para achar a cura da doença de Alzheimer. Porque a expectativa é que em 2050 se triplique o número de casos. Então, a meta mundo, teve uma reunião, principalmente Estados Unidos e a comunidade europeia, é até 2025 termos uma medicação que chama modificadora da doença. O que é isso? Não é só que retarde a progressão dos sintomas, é que pare ou que todos nós esperamos que reverta aquele quadro. Então, a meta é 2025, o prazo. Porque a doença, né, doutora, ela compromete a qualidade de vida da pessoa que tem. Sim. De fato. O que a gente observa é, de início, a perda de autonomia. Quando ela até deseja tomar uma decisão e se vê que não sabe, bem no início. E tenta disfarçar para que os seus familiares não percebam. Isso aí desencadeia bem também, na mesma hora, uma depressão. E esse quadro de depressão, a gente chama na Alemanha muito de Depri-Demenz, é a mistura de depressão com demência, que elas andam muito juntas. Então, quem se vê adoecendo e se vê perdendo o controle, tem um quadro, sim, de alteração de humor. E você pode ficar numa situação de depressão ou até alteração no sentido de agressividade. Isso aí, em relação à depressão específica, as mulheres costumam ficar hipoativas e os homens mais agressivos. Para a gente entender por que esse homem ficou tão inadequado em casa. Aí a gente imagina que ele é apenas um agressor, uma pessoa mais assim, mas na verdade ele estava com depressão, percebendo que não tinha mais o domínio de si, de alguma coisa que não tivesse no seu controle. Outra coisa que a gente observa muito é andando, quando o paciente anda e anda mais lentamente. E às vezes a gente pensa que ele está andando lentamente porque ele é velhinho. Ele está andando lentamente porque ele não tem certeza para onde está indo. Então, olha com cuidado para um lado e para o outro. Então, observar a marcha vale muito e o neurologista pode comentar bastante sobre isso. O jeito de andar do paciente com doença neurológica. Diz muita coisa, né? Diz, às vezes a gente dá o diagnóstico só olhando. O jeito de caminhar já dá o diagnóstico. E essa incerteza do destino, né, preocupa também muitos familiares, porque às vezes um simples descuido, né, essa pessoa pode sair rua fora e pode sofrer um acidente, às vezes se perde, né, vai parar em outro bairro, até mesmo em outro estado, né, ela vai seguindo sem rumo. Isso também preocupa muito as famílias. É uma queixa também comum nos consultórios? Mas aí então o contexto, a ideia que eles têm é de tentar manter cuidadores ou cuidadores familiares ou aqueles contratados profissionais para que o paciente fique meio que confinado em casa. E aí, aquele que deseja vagar, que deseja andar e ele é impedido, ele desenvolve o quê? Uma impaciência e uma agressividade. Então, querer parar, que o demente, parar que ele faça uma ação, que é sair, que é andar, que é procurar, vai deixá-lo irritado e vai se tornar agressivo para quem cuida. Então, realmente, é um estresse de não deixar sair. Então, esse paciente deveria sair, mas junto com o cuidador. E procurar o tempo que ele desejar procurar e vagar, que a gente chama vagância, o cuidador deve estar preparado para executar essa função. Às vezes, a forma de esconder, né, e também de negar a doença, os pacientes eles se isolam, né, para tentar poupar a família de vivenciar aquilo tudo. Mas em alguns casos também, essa pessoa ela pode levar aquilo na brincadeira, tentando esconder alguma coisa, achar engraçado alguns episódios de esquecimento, e às vezes a família também, né, trata esse paciente no início como algo engraçado. É o indicado fazer isso, né, quando a pessoa apresentar um episódio de esquecimento? É indicado que o familiar leve aquilo na brincadeira, ou é bom prestar atenção e dar uma ajuda melhor a essa pessoa que está com Alzheimer? Na verdade, a própria pessoa muitas vezes não tem essa percepção que está esquecendo. Para ela, muitas vezes chega no consultório, como é que a senhora está? Está ótima. Me trouxeram aqui para fazer um check-up. Então a pessoa não tem a percepção do esquecimento. O que é que nós recomendamos? Tratar com naturalidade. Nunca ficar aquilo, quem é esse? Quem é essa? Sempre aqui, vó, sou eu, sua neta, um exemplo, Ana, e se apresenta e já fala o nome, e aí já facilita o reconhecimento por parte da pessoa que está com a doença. Nunca ficar perguntando ativamente. Pode causar isso, às vezes, sofrimento. Exatamente, gera tristeza, por a pessoa não lembrar.
e essa simples, né, ação, né, essa tristeza momentânea, né, daquele episódio isolado pode levar a um quadro depressivo. Sim, mas eu acho que esse quadro depressivo já estaria momentos antes desse. Esse aí já é uma dinâmica que vai piorando o sofrimento de todos. Então, essa pergunta que ocorre no consultório, quando o filho leva a mãe, então ele não me conhece como médica e ele quer dizer rapidamente o que ele está passando. Então, ele pergunta e indaga: mamãe, eu sou seu filho, eu sou seu primo ou eu sou seu irmão? Então, deu 3 opções de perguntas. Então, quem não sabe a resposta sente-se envergonhado em algum momento, procura uma resposta das alternativas A, B e C e não encontra nenhuma. Isso aí estressa muito. Então, por favor, como o colega disse, não pergunte, dê a informação para quem tem demência. Não pergunte, a não ser que você esteja fazendo teste cognitivo e existe uma forma dinâmica aí com o know-how do médico de fazer as perguntas sem que o paciente necessariamente sofra. E se for percebido um sofrimento durante o exame, ele deverá ser interrompido. Que a gente falou, né, no começo do programa também, a gente mostrou um exemplo de um método, né, de cálculos matemáticos que auxiliam a manter a mente, né, ativa, né, que os idosos eles fiquem ativos nessa fase da vida. Tem também palavras cruzadas que também podem ajudar a manter essa mente mais ativa. São esses estímulos que faltam a esse cérebro, por isso que as células vão morrendo, ou não tem nada a ver? Não. Assim, os estímulos, eles é uma situação paralela para a gente tentar fazer manutenção de funções. Mas a doença, uma vez desencadeada, então ela é progressiva e degenerativa e ela vai ocorrer até mesmo com os seus remédios, até mesmo com os estímulos, porque eu diria, existem processos, assim, vários a serem citados do mecanismo da doença, outros atuais falarem processos inflamatórios, processos de degeneração, de emaranhados, eu digo emaranhados de neuromiofibrilas, e que a gente olha, mas que só vê uma biópsia. Então, você não vai abrir o cérebro para olhar esse tipo de demência, mas uma vez uma célula, como se eu tivesse, eu não posso dizer que ela está contaminada com a doença, mas uma vez uma adoecida, ela poderia morrer, mas ela poderia ficar viva doente e contaminar a outra. E aí vamos num efeito dominó, degenerando um grupo, 2 grupos, 3 grupos e perdendo diversas funções cerebrais que comandariam o corpo inteiro. Então a gente vê a memória, porque já ficou dessa forma, mas eu posso perder uma outra função. E uma das funções que vão sendo perdidas também, bem no final, que é bem triste, quando eu estou na cama, quase acamado, numa posição embrionária, é não conseguir mais engolir. A deglutição comprometida. Então, ninguém imagina, a gente pensa sempre a memória, para quem é leigo, é a memória, e de repente eu não consigo mais engolir. Tão simples, né? Ok. Muita gente, quando tem dúvidas sobre os temas, utilizam a internet como fonte de pesquisa. Na internet tem verdades que ajudam a gente a compreender mais, né, o assunto, mas também tem alguns mitos. Temos várias afirmações e com a ajuda dos convidados vamos compreender se trata de um mito ou de uma verdade, para quem está em casa aprender mais sobre a doença de Alzheimer. O primeiro sintoma da doença de Alzheimer é a perda da memória. Esse seria o primeiro sintoma que a gente poderia destacar, mito ou verdade? Geralmente sim. É a apresentação clínica mais frequente. Seria verdade, assim, na maioria dos casos. Próxima tela, vamos ver se é verdade ou se é um mito. As mulheres, elas têm mais chances de desenvolver o Alzheimer? Ele ficaria intermediário. A questão é que na estatística a gente diz que mais mulheres têm demência, mas que a história tem a ver também com a expectativa de vida e era calculado que as mulheres viviam mais que os homens, mas esse cálculo foi feito antes do momento da emancipação. Então, a partir do estilo de vida que a mulher resolveu ter, que é trabalhar também, além do serviço de casa que já era feito, fazer fora, então ela somou 2 tipos de trabalho, em vez do homem com apenas um, no tempo do passado, e começou a morrer também de causas cardiovasculares, que é a primeira causa de morte do mundo ainda é essa. E a gente sabe que a demência de Alzheimer, ela não é somente essa degeneração que a gente citou. Existe um envolvimento, sim, também vascular envolvido, e muitas vezes a gente chama de demência mista, quando ocorre isso. Então, eu poderia ter demência vascular em separado, demência de Alzheimer em separado, e eu poderia dizer que um componente vascular estaria presente nessa demência. Então, se eu vou viver mais também, e os homens começaram a viver, ou eles viveram menos, ou as mulheres viveram menos, eles se equalizaram, e agora vamos todos ter tempo de ter Alzheimer.
ao mesmo tempo. Ótima explicação. Vamos aqui a um outro ponto. Mito ou verdade? Praticar atividade física é importante para pessoas com Alzheimer? Isso é verdade, importantíssimo. Inclusive, não só para quem tem Alzheimer. A atividade física ela deve ser iniciada na infância. Então, é uma das medidas que nós usamos como prevenção de Alzheimer e de quase todas as doenças. A atividade física é excelente para a prevenção e excelente para o tratamento de quase todas as doenças. Uma atividade física com uma orientação profissional, é muito interessante que isso aconteça, né, doutor? Exato. Você não vai sair por aí fazendo uma corrida, sem nunca ter contato com o esporte. É importante que seja algo gradativo. Exato, sempre com orientação para não ocorrer lesão. Você vai correr e não machucar o joelho. Não infartar. Também seria bom saber qual é a sua capacidade. Você nunca fez exercício e foi fazer carga grande, não pode. Não pode ter essa carga, não. Também não pode ficar parado, também não pode descuidar da alimentação, que é importante, né? Somar alimentação, atividade física, a qualidade do sono também. Isso tudo deve ser levado em consideração para ter uma vida longa e saudável, né, doutora? Os excessos, né? Não vão ter os excessos. Então, a gente tem demência, fica com dificuldade de diferenciar, às vezes, os tipos, mas uma que existe também é a demência alcoólica. Então, quem escolheu este caminho do álcool, ele também, em um determinado espaço de tempo, ele vai degenerar no sentido de demência. E se ele degenerar nesse sentido de demência quando ele estiver bem velhinho, vão achar que ele está com Alzheimer. E se nós fizermos a anamnese, ele teria demência alcoólica e poderia ter alcoólica com Alzheimer junto. Para poder ver que o foco é diferente, o estilo do delírio, da alteração comportamental é diferente. O que é que acontece no nosso corpo, né, e na nossa mente quando a gente pratica uma atividade física? Nós temos liberação de uma substância que se chama beta-endorfina. O que é que isso vai fazer? Vai dar uma sensação de bem-estar. Muita gente já ouviu, tal pessoa é viciada em exercício físico. Na verdade, de forma inconsciente, nós queremos fazer o exercício para sentir aquela sensação de bem-estar. Vai ter redução de colesterol, redução de pressão arterial, redução do nível de estresse. Então, o benefício é muito grande. E vai prevenir várias doenças, né, doutora? Vai, sim. Próximo ponto, temos aqui outra tela, vamos conferir juntos se é mito ou verdade. Que quem tem a doença de Alzheimer pode esquecer das coisas que acabaram de acontecer, mas se lembrar de fatos bem antigos? Mito ou verdade? Esquece de algo, né, que acabou de acontecer, mas tem aquelas lembranças bem antigas. Verdade. Sim. Sempre, e é mais de uma vez que isso acontece? Não acontece muito. Inclusive, sim. Porque essa reserva que ele tinha do passado, era um tempo, a reserva da memória do passado, ele era saudável, ele não tinha a doença, como eu disse, no sentido de degenerar. Então, tentar manter a informação de algo que aconteceu hoje com as células doentes é diferente do que já ter armazenado aquilo no meu tempo saudável. Ok. Próxima tela, vamos conferir juntos se é mito ou se é verdade. Quem tem a doença de Alzheimer fica alheio, né, ao que se passa ao seu redor. Mito ou verdade? Na verdade, não é ficar alheio. Algumas vezes tem um dos sintomas que chama apatia, que é do mesmo jeito que pode ter agressividade e pode ter apatia, que a pessoa passa o dia sentado. Se não chamar para tomar banho, para comer, para interagir, ela vai ficar ali o dia sentado. O que é que a pessoa precisa? Estímulo. E sempre conversar com a pessoa normalmente. Não ficar conversando achando que a pessoa não está entendendo ou não está compreendendo. Mesmo em estágios avançados da doença, a pessoa pode ter momentos em que vai interagir, que vai conseguir captar aquela mensagem. Então, sempre conversar normalmente, vestir a pessoa como ela sempre se vestiu, oferecer os alimentos que ela sempre gostou. Então, tentar manter sempre a rotina que a pessoa tinha. Sim, e quem faz esse estudo com muita precisão é o terapeuta ocupacional. Ele faz o estudo da biografia do paciente, de preferência entra no ambiente de casa desse paciente e vai proporcionar a possibilidade dele interagir com as suas. O escritor, eu tinha uma máquina de escrever, daquelas antigas. Então, por favor, coloque aquela máquina de escrever no seu quarto. Isso vai ser agradável, ele poderia ficar mais calmo e menos agressivo. Falando de um paciente agressivo. Então, por conta dessa biografia, foi possível colocar a máquina de escrever. Se não tivesse perguntado, o quarto dele seria apenas o lençol, o travesseiro, como um qualquer. Ok.
A gente pede licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para responder mais se é mito ou se é verdade as afirmações. Vamos responder também a sua dúvida, caso você tenha uma pergunta a fazer, pode mandar para o nosso WhatsApp 992094819. Você acessa, manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a gente segue para aprender um pouco mais sobre a doença de Alzheimer e também sobre demência. Demos início no bloco anterior ao quadro Mitos e Verdades e vamos dar continuidade sim nesse bloco do programa. Vamos ver o que diz aqui a primeira tela desse bloco. Será que é mito ou é verdade? Que as doenças cardiovasculares elas contribuem para o desenvolvimento do Alzheimer? Tem essa contribuição das doenças cardiovasculares para o desenvolvimento do Alzheimer? Mito ou verdade? Isso é verdade. Por isso que nós batemos tanto naquela tecla alimentação saudável e atividade física, para reduzir o risco cardiovascular e diminuir, consequentemente, o risco de desenvolver demência. Próxima tela, mito ou verdade? Esquecer as coisas significa ter a doença de Alzheimer? Mito. Então, justamente porque a questão que o colega até explicou de início, então a atenção, ela pode estar na atualidade da vida moderna, ela pode estar não bem estabelecida devido a chamados externos, buzinas, isso aí precisa ser realmente no consultório detalhado através de teste cognitivo. E às vezes uma boa conversa a gente já percebe que o paciente não tem demência. Ok. Vamos à próxima tela. Será que é verdade ou é mito que as demências são apenas consequências do envelhecimento? Esse é mito. Um exemplo que Flávio falou, o uso do álcool. Pode causar demência. A pessoa que teve um AVC, ela pode ter depois comprometimento cognitivo, pode ter, que chama demência vascular. Então não é só o envelhecimento. O envelhecimento contribui muito. Um exemplo, aos 65 anos, 5% da população tem Alzheimer. Aos 85 é 40%. Então tem um fator muito forte, mas não é o único. Teria também aquele do lutador de boxe, né? A demência daquele que ele teve vários traumas cranianos, né? Chama encefalopatia traumática crônica. Que também ele fica numa situação de demência. Ele não participa, né, tão bem da vida de relação. Teve aquele pugilista, o Ali, que aí foi o caso índice, o caso inicial, que a partir dali se descobriu que trauma repetido, mesmo de pequena intensidade, pode causar demência. Ok, ótimas explicações, vamos aprender mais, vamos a um próximo ponto, mito ou verdade. Receber o diagnóstico de Alzheimer significa que a vida da pessoa, a vida do doente acabou? Que não adianta que é um mito, né? Não é uma sentença de morte. Não significa que a vida do doente mudou. Então, existem dois momentos, antes e depois de Alzheimer. Eu não estou mais sozinho com Alzheimer, eu estou com equipe multidisciplinar e de preferência com família junto. A equipe multidisciplinar é o que nós já citamos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, médico. Isso aí na parte gerontológica. E na parte intradisciplinar médica, que compõe o neurologista, o geriatra e o psiquiatra. É possível dispor dessa equipe multidisciplinar e é possível também tratar o Alzheimer pelo Sistema Único de Saúde? As medicações elas são liberadas. Chamamos o Programa de Medicamentos Especiais. Elas são liberadas pelo SUS. A equipe multidisciplinar, alguns poucos centros conseguem ter, mas é a exceção. A regra é não ter essa equipe disponível. Ok. Quer complementar, doutora? E a equipe disponível não significa apenas ter profissionais disponíveis. Eu preciso de pessoas que falem e comuniquem, se comuniquem entre si. Porque a gente sabe que em todos os setores, não é só no setor de saúde, o grande defeito de um não bom desfecho é a falta de comunicação, a comunicação de má qualidade. Então, se eu tiver um terapeuta ocupacional, eu preciso que ele fale comigo.
o fisioterapeuta também, para saber qual foi a dinâmica do paciente, como houve esse desfecho. Isso se torna uma doença muito cara, porque depende de plano de saúde, depende de SUS, e depende da pessoa também, na vida privada, ter dinheiro para pagar toda uma equipe, particularmente, vai ser possível. Ok, vamos conferir agora o próximo tópico. Temos outra tela, mito ou verdade? Muita gente já se perguntou sobre isso, principalmente se tem um caso, né, de Alzheimer na família. É possível evitar o Alzheimer? Mito ou verdade? Nós podemos reduzir a chance de desenvolver a doença. Como é que nós podemos fazer isso? Atividade física, lembrando, isso é para iniciar na infância. Alimentação saudável, iniciar na infância. Atividade intelectual, iniciar desde a infância. Não é, eu cheguei aos 60 anos, agora eu vou comer bem, fazer atividade física e ter atividade intelectual. Isso é a vida toda. E um fator bem importante é interação social. O não se isolar. A pessoa que se isola tem uma chance maior de ter a doença de Alzheimer. E se eu não comecei na infância, né? Não deu tempo de ter essa preocupação na infância? Posso ainda correr atrás do que eu deixei passar, né? Posso correr atrás do prejuízo, como a gente fala popularmente? Exato, nunca é tarde. Você sempre deve buscar isso, alimentação saudável e atividade física, independente de pensar só no Alzheimer. Você pensar na sua vida, na sua independência. Quem não faz atividade física, o que acontece? Perde massa muscular. O que é que leva a isso? Queda e perda da independência. Então, sempre pensar em atividade física, intelectual, interação social e alimentação saudável. Que tem a ver com o desuso. Então, se eu deixar de usar alguma função minha, eu poderia me tornar, como as pessoas chamam, eu sou um velho entrevado. Então, por favor, permita que o velho apanhe os objetos do chão, porque eu sei que dentro do contexto de gentileza, nós queremos apanhar o objeto mais que rapidamente para ele. Mas se ele tiver a capacidade funcional de realizar essa ação, ele deve fazê-la. Você facilita, né? Facilita. Não facilita, mas não retire ele, né? se ele puder fazer. Eu digo, uma pessoa que pode fazer, você olhou e ele é idoso. Já foi um preconceito, mas ele tinha uma capacidade. E se você quiser assumir essa capacidade, ele vai se sentir dependente, vai poder também cair no contexto de depressão. Os meus filhos estão assumindo tudo por mim, mas eu podia ainda fazer. Então, isso não é todas as funções. Vou dar banho em mamãe. Se mamãe segura o sabonete, quem se ensaboa é mamãe, não é o filho. Ok. Ótimas dicas. Quer complementar alguma coisa, doutor? A gente segue para a próxima tela. Não, vamos. Vamos para a próxima. Vamos conferir aqui a próxima tela. Mito ou verdade? A doença de Alzheimer atinge apenas idosos. A gente falou isso no começo do programa. Alguém ligou a televisão agora. A gente deseja que você seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos descobrir juntos, né, se a doença apenas atinge idosos. Mito ou verdade? Esse é mito. Pode ocorrer, que a gente chama o Alzheimer precoce, que é quando ocorre antes dos 65 anos. E aí o fator genético já é bem mais determinante do que no idoso. Então, o Alzheimer em jovem, a gente sempre pensar em alteração genética. Ok. Mitos e verdades, a gente já respondeu aqui os mitos e verdades. Agora a gente segue para as perguntas. Tem muita gente participando, muita gente interagindo. E vamos começar a repassar aqui as perguntas do nosso WhatsApp. Tem a telespectadora aqui, Edjane, ela que é de Cajueiro Seco, e ela pergunta o seguinte: quando a pessoa tem dificuldade de assimilar uma leitura, por exemplo, aprender e memorizar uma música ou algo que acabou de ler ou escutar, ela tem a possibilidade, né, uma probabilidade ainda maior de sofrer com Alzheimer no futuro? O que é que a gente poderia responder para a Edjane de Cajueiro Seco? Quando existe essa dificuldade de assimilar uma leitura, uma memorização, de aprender ali uma música, né? Isso pode representar uma probabilidade maior de ter Alzheimer no futuro? É a dúvida da Edjane de Cajueiro Seco. Na verdade, assim, precisa procurar atendimento médico, porque tem várias causas que podem acarretar essa dificuldade de memorização. Uma delas é o uso de medicamentos que são usados de forma inapropriada. Um grande exemplo é uma classe chamada benzodiazepínico, que são os com a tarja preta, que seria o clonazepam, diazepam, lorazepam, que eles interferem muito na memória. Então, muitas vezes, só de fazer a retirada do medicamento, a pessoa já melhora 100% a memória. Ok, vamos às outras participações. Temos aqui a Maria, que mora em Prazeres. Ela pergunta o seguinte:
O açúcar, o excesso de açúcar aumenta, né, as chances de desenvolver o Alzheimer? Aumenta, sim. Inclusive, estive há uns 2 meses, era o Congresso de Neuropsiquiatria Geriátrica na USP, e colocaram 2 ressonâncias magnéticas interessantes, uma em cima da outra. Uma seria de um paciente diabético que não quis se tratar, e o outro seria de um paciente com depressão subcrônica. Quer dizer, eu tinha uma depressão que eu deixei para lá. Era uma depressão leve, que passou despercebido, nada de muito importante, e que depois, num desfecho de 15 anos, os 2 degeneraram para demência. O que é que a gente faz? Evita o açúcar? Como é que não, aí justamente tentar manter os níveis, viver como um diabético não diabético, mantendo os níveis medicamentosamente e com dieta. E o que me pega mais, assim, no meu sentimento em relação à diabetes, no paciente idoso frágil, seria o fato de ter hipoglicemia. Então, quando o médico exagera naquele tratamento, ou o filho exagera na dieta do pai e da mãe, o paciente pode ter hipoglicemias, e eles são passados por demente sem ser. Então, à noite, em vários momentos da noite, ele está tendo hipoglicemia. Ao longo do dia, ele está mais fraco, porque o alimento da célula ainda são os alimentos glicose e oxigênio. Se um deles não estiver bom, o paciente vai ter, sim, uma dificuldade cognitiva, assim, visualmente detectável no dia a dia. O outro ponto dessa glicose baixa é o oxigênio no cérebro. Quando o oxigênio está baixo, numa situação de apneia do sono, a gente tem pseudodemência ou até demência, porque algumas células não se alimentaram durante anos com a quantidade de oxigênio que precisavam. Quer complementar, doutor Igor? Isso da apneia é bem importante, que cada vez tem sido mais reconhecido como um fator de risco para AVC, para infarto, e acarreta uma dificuldade muito grande na memória, que a pessoa que tem apneia é como se tivesse alguém toda hora acordando, mas a gente não lembra, que é o que chama microdespertar. O cérebro acorda para dar o comando, respire, senão você vai morrer. Só que a gente não lembra disso. No outro dia, com a sensação de fadiga, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, e é tratável. E o melhor, não precisa medicamento. Ok, vamos seguir aqui. Temos outra participação. A Kio Ellen, ela que mora em São Lourenço, ela fala o seguinte: minha avó, ela tem Alzheimer. Há 2 anos ela apresentou uma demência. Levamos ela até o psicólogo, eles falaram que ela estava com começo de depressão. Meses depois, quando retornou, né, ao psicólogo, eles falaram que ela estava com Alzheimer. E hoje ela está com dificuldade de andar e também de falar, foi o que a gente explicou, né, no decorrer do nosso programa. Ela também não faz as necessidades só e ela não lembra, né, do que já fez. Não, ela não lembra do que faz, né, mas do que já fez. Ela tem uma memória muito forte sobre o passado. Aí, é um depoimento bem típico, né, do Alzheimer, aquela dificuldade de andar, como vocês falaram. Ela quis compartilhar o que ela tem passado, né? E é bom que ela busque informações sobre o tema, leve também a especialistas, né, para tentar meio que ver um tratamento mais adequado, né? Porque mesmo a pessoa já nesse estágio de dificuldade de andar, de falar, de não conseguir fazer mais nada só, essa pessoa ela pode ter um auxílio e pode melhorar um pouco mais, né, a situação que ela está. A informação conforta. Então, eu recomendo sempre aos pacientes procurarem a Associação Brasileira de Alzheimer. A gente tem a Regional Pernambuco, eu sou voluntária de lá. E, sim, tem grupos para ajudar cuidadores, explicar o contexto da doença, os seus desfechos, grupos de apoio e seminários, várias palestras ao longo do ano. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. A Eli Claudino, ela que é de Paulista, está participando. Ela disse que cuidou do papai dela, que tinha Alzheimer. Ele era intelectual, fazia atividades físicas, lia muito, era ágil, inteligente, era diabético. Ele era disciplinado nos cuidados, né, com a diabetes, não bebia nem fumava. Teve sim a ajuda de uma equipe multidisciplinar, que ela disse que foi muito importante, né, nesse processo todo. Teve a ajuda da fono, da fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, mas no final foi necessário montar uma mini UTI doméstica. Todos os casos, né, levam, né, se o paciente ele tiver uma expectativa de vida ainda maior, ele vai precisar em algum momento ter essa UTI doméstica ou não, né? Não necessariamente, né? Eu chamo internamento em casa. Algumas vezes, para evitar ir ao hospital, você termina internando em casa, que é o que chama home care. Que aí você coloca, por exemplo, teve infecção urinária, não precisa ir ao hospital ficar internado. Por quê?
mudar o ambiente que ele está habituado pode causar agitação. Então, só o fato de estar internado pode causar o que chama delírio, que ele fica agitado, trocando o dia pela noite. Então, a gente tenta manter ao máximo em casa, evitando o internamento. Isso, e se esse internamento foi assim visto, ele esteve internado e voltou para casa e ainda tem um grau de dependência muito grande e necessidades de cuidados, esse home care é solicitado no momento antes da alta hospitalar para que ele tenha esse apoio em casa para a sua reabilitação. E quando a reabilitação não for mais possível, porque a demência está avançada ou avançada e terminal, sim, home care até o último dia de sua vida, para que ele tenha o conforto junto da sua família de ter o seu momento de ir para o outro lado. Participação agora da Dilma de Jardim Piedade. Ela fala que o pai dela não conhece mais os filhos e queria saber qual o exame que devo fazer para saber, né, se ele tem o Alzheimer. Ele tem 85 anos e não sabe nem mais o que faz. O que ela faz? Ela procura já um geriatra ou um neurologista e pede o exame específico? Como é que a gente orienta a Dilma de Jardim Piedade? Na verdade, o que a gente diz assim, procure assistência médica, independente da especialidade, que vai conseguir fazer aqueles exames iniciais, que não necessariamente é a doença de Alzheimer. Ele pode ter um tumor, um sangramento no cérebro, pode ser uma infecção. Às vezes a sífilis pode atacar o sistema nervoso, pode ser deficiência de vitamina B12, que simula a doença de Alzheimer. Então, sempre procurar assistência médica. Às vezes o médico da família, o clínico, não necessariamente precisa ir direto ao neurologista ou ao geriatra. Uma triagem. Ótimo. Temos aqui a pergunta agora do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele diz que não é com frequência, mas ele já se viu, né, numa situação de olhar para alguém que ele conhece e não lembrar o nome da pessoa, né? Isso o incomodou bastante, lembrando que essa pessoa era bem conhecida dele. É preocupante essa situação? É preocupante, porque eu tenho que dizer que sempre existe o início, não é isso? Então, se ocorrer isso uma vez e depois na mesma semana a gente percebeu que ocorreu de novo, então aí eu preciso detalhar assim para ver testes cognitivos, exames desse tipo, para tentar imaginar uma demência em estado inicial. Mas uma vez perdida na vida que ocorra isso, também não seria um problema. O problema é a repetição e que de fato você perceba que está confundindo os rostos e que você até está tentando fingir que não está confundindo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar um frango empanado oriental. Quem vai nos ensinar esta receita é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Olá pessoal! Hoje nós vamos deixar o seu almoço ou jantar ainda mais delicioso. Você vai aprender como fazer um franguinho empanado no estilo oriental. E durante a receita eu vou dar algumas dicas que vão deixá-la ainda mais saborosa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de um peito de frango, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, alho picado, um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, meia xícara de água, uma colher de café de óleo, uma colher de chá de fermento e óleo para fritar. Vamos começar a receita de hoje temperando o frango. Então aqui eu tenho o peito de frango já cortado em cubinhos. E eu vou temperar com sal, pimenta e alho. Eu vou reservar e agora nós vamos preparar o mingau para empanar. Para o mingau nós vamos precisar aqui de um ovo. Eu vou colocar água.
o óleo e vamos acrescentando aos poucos o trigo e logo após o trigo, o amido de milho. Para finalizar, nós vamos acrescentar o fermento. Eu vou temperar também com um pouquinho de sal. A massa já está pronta, agora nós vamos empanar os frangos. Nossa receita já está aqui prontinha, lembrando que esta mesma forma de empanar você pode utilizar para iscas de peixe ou até mesmo camarão. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage. Lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente segue falando aqui de coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos aqui as oportunidades de emprego. 2 vagas para chefe de serviço de limpeza, 2 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$1.000. Vamos a mais oportunidades, essas foram 2 vagas, né? Agora uma vaga para técnico de segurança do trabalho, uma oportunidade, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$1.000. Uma vaga para técnico de segurança do trabalho. Vamos a mais oportunidades de emprego, uma vaga para assistente administrativo, uma oportunidade, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 também é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, você pode pegar aí o papel e a caneta, vamos dar um tempinho para você anotar. 3355-2900 é o telefone, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir agora para responder as perguntas. Chegaram muitas dúvidas através do nosso telefone, da linha interativa. Vamos ver de quem é a primeira pergunta. Lucimar Simões, de São Martim, quer saber o seguinte. Ela quer saber o seguinte, ela fala que o esposo dela tem 73 anos e começou a dar sinais da doença de Alzheimer aos 64. Isso foi após um assalto, ela relata, né? Ele foi agredido na cabeça e depois disso começou a dar sinais de esquecimento. O Alzheimer foi uma consequência desse episódio? Lucimar Simões, de São Martim. Isso é importante, para que, na verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa, não é consequência de algum fato isolado. É um conjunto de fatores, bem, entre várias coisas, inclusive coisas que nós não sabemos ainda, que vão levar a essa degeneração neuronal. E aí pode ter coincidido de ter tido um trauma craniano, ter tido lesão cerebral e ter alteração de comportamento, de memória e piorar aquele quadro que iria ter do Alzheimer. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Dúvida agora também, a Lucimar mandou 2 perguntas. Ela é de São Martim. É normal o paciente com Alzheimer dormir muito?
É algo normal ou não? Eu teria que dizer, essa pessoa já observou que estava muito. Ele percebeu que isso aí estava demasiado de acordo com alguma proporção. Imaginou, essa pessoa que é cuidadora, imaginou que aquela quantidade de horas seria muito. Eu não diria... Existem medicações, então eu vou supor aí que ele é medicado, já que ele tem diagnóstico, ele é um paciente que tem Alzheimer, então tem medicações. E se ele for com transtorno comportamental e agressividade, ele tomou medicações sim, para acalmar, para dormir, e pode ter sido demais. E às vezes ocorre do paciente ter um esvaziamento gástrico retardado, que compõe uma situação, às vezes, fisiológica do envelhecimento. Então você toma um remédio às 20 horas e o efeito dele começou a fazer às 4 da manhã só de dormir. Então começa a dormir às 4, acorda às 4 da tarde. A pessoa pensa que ele dormiu demais, mas aí teria sido um efeito retardado do remédio de dormir. Ótima explicação. Vamos aqui à próxima pergunta. Vamos ver de quem é a próxima dúvida. Maria José de Camaragibe. Ela quer saber se pancadas na cabeça, né, podem acarretar a doença de Alzheimer. Os traumas, né, como a gente já explicou agora. Vamos responder aqui para Maria José. Uma pergunta interessante da Maria José. Na verdade, não é a doença de Alzheimer. Leva a encefalopatia traumática crônica. São aqueles casos que é descrito em pugilista, em jogador de futebol americano, que hoje está se dando muita atenção a isso, que é a sigla CTE no inglês. E aí está cada vez mais se voltando a atenção, porque vem ocorrendo com uma frequência maior. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. A pessoa não quis se identificar, mas falou que mora em Camaragibe. Camaragibe tem 70 anos. Ela fala que toma remédio controlado para dormir. Ela diz que sente os lábios dormentes. Isso é sinal de Alzheimer ou é por conta dessa medicação controlada? Não posso dizer que isso é sinal de Alzheimer. Eu posso dizer que isso pode ser devido, sim, a alguma medicação, não necessariamente essa de dormir, pode ser outra. Tem que fazer uma análise de toda a lista dos remédios e uma higiene de drogas para detectar se foi esse remédio ou não o responsável. Ok. Próxima pergunta, vamos ver. João Silva de Cabrobó está acompanhando a gente agradece a audiência lá de Cabrobó. Ele quer saber o seguinte: cuidadores e familiares também precisam de cuidados, né, para conviverem com pessoas que têm a doença de Alzheimer? É a participação aqui do João Silva. Essa pergunta do João é muito boa. Na verdade, hoje a gente tem um lema importante que é cuidar de quem cuida. Então, todo mundo que assume o papel de cuidador precisa ser cuidado. Por isso que essa rede da ABRAS, que faz um papel muito bom, que é essa Associação Brasileira de Alzheimer, eles têm reuniões mensais em vários locais da cidade, que é exatamente para dar apoio à família, que é muito importante isso. Ok, as participações agora são através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida. A participação é do Flávio Marques, ele que é de Campina Grande, na Paraíba, está acompanhando ao programa. A gente agradece aqui a participação do Flávio e a pergunta dele é a seguinte: o esquecimento fácil, constante e de uma hora para outra são sintomas, né, que a gente poderia dizer fazem parte também dos sintomas do Alzheimer? Esquecimento fácil, constante e de uma hora para outra. Será que eles são sintomas típicos do Alzheimer? Fácil e constante poderia, e de uma hora para outra fica não necessariamente Alzheimer. Quer complementar, doutor, também? Assim, na verdade, a pessoa com esquecimento, ela deveria procurar assistência médica, que é aquilo que a gente vem batendo, não necessariamente de um neurologista ou um geriatra, mas procurar um médico de sua confiança, que acompanhe o clínico geral, que acompanhe ele, para fazer uma avaliação desse esquecimento. Porque quando eu imagino, isso é bem importante, mas quando eu imagino esse de uma hora para outra, eu imagino às vezes que o paciente teve uma ausência, entendeu? Que seria uma crise convulsiva, que as pessoas não mexem o corpo inteiro, certo? Por alguns momentos a pessoa pisca o olho, está ausente, não sei, de uma hora para outra. Então, a ausência é de uma hora para outra. E Alzheimer começou de uma certa forma gradual, e não de repente, de uma hora para outra fica estranho. Ok, tem a participação ainda aqui da Eli Claudino. Ela fala que participou durante 5 anos das reuniões da ABRAS. E foram reuniões importantíssimas. Ela disse que cuidou do papai dela, aquele da UTI doméstica. A gente lembra, né, que é muito importante esse trabalho da ABRAS. E o senhor tem outras informações sobre a associação? É a Associação Brasileira de Alzheimer, o capítulo de Pernambuco.
E aí eles fazem toda semana uma reunião em determinada área da cidade. Tem Olinda, tem Piedade, tem ali no Derby. Tem a Abras itinerante. Eu trabalho lá já faz alguns anos, eu sou vice-presidente de lá, o presidente é Antônio Rodrigues, o terapeuta ocupacional, que ele é bem dinâmico nessa história de cuidar de quem cuida. E então tem a Abras itinerante, que alguns meses foi em Pesqueira, então às vezes estamos em Caruaru. Então se aproximando sempre daquele que talvez não tivesse acesso também ao nosso projeto. Tem outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas pergunta se, uma vez receber o diagnóstico, né, a pessoa pode morrer da doença de Alzheimer? Ou são outras complicações que levam a pessoa a óbito? Existem as complicações, mas a gente chama assim, a causa da morte foi demência. Está dentro da lista de causas de morte. Temos aqui outra participação, também sem identificação. A pessoa pergunta em relação à idade, né? Em que a doença vai comumente aparecer. Não tem uma idade estabelecida, mas é mais comum após os 60, doutor? Após 65 anos, mas vai aumentando exponencialmente com a idade. Outra participação sobre as medicações. Os medicamentos atuais indicados para o Alzheimer, eles não curam a doença? Ainda não, né? Eles só retardam a progressão dos sintomas. Não consegue nem parar. Por exemplo, eu estou com um grau de esquecimento leve. Eu começo, ele não vai parar, que vai continuar progredindo, mas de uma forma mais lenta do que se eu não estivesse usando o medicamento. Mas não consegue nem reverter, nem parar. A outra pergunta que chegou agora através do telefone é da Valéria de Paula, ela que mora no Arruda. Ela fala o seguinte: minha mãe tem 71 anos. Há 3 anos ela foi diagnosticada com Alzheimer. Quando ela iniciou o tratamento, ela foi maltratada pelo geriatra. Devido a isso, ela não quis mais voltar a fazer esse tratamento, né? O que é que eu devo fazer para que ela tenha, né, essa vontade de voltar ao tratamento? Até hoje, a minha mãe ela ficou com trauma desse tratamento. O que a gente poderia dizer para a telespectadora que tem, né, essa mãe que não teve um bom contato com o geriatra e criou esse trauma de não querer voltar ao como já criou o trauma com o nome geriatra, eu aconselharia, para que qualquer início de tratamento surgisse, que ela fosse para os outros 2 profissionais de saúde que poderiam fazer isso, que seriam um neurologista e um psiquiatra. E a partir daí tentar desenvolver o que a gente chama de rapport, que é um relacionamento entre o médico e o paciente possa ser um bom relacionamento. Temos aqui mais participações. A Maria de Jaboatão fala que o sogro está com Alzheimer, né? E no estágio final seria esse. Vocês classificam, vocês médicos classificam o estágio do Alzheimer, né? Classificam. Esse senhor, ele é final? Né? Ela fala um Alzheimer final, segundo o médico. Então existe um jeito simples de dizer demência leve, moderada e avançada, divide em 3 fases. A gente poderia também pegar a avançada e dizer avançada terminal, quando eu estou já perto da morte, me aproximando, dependente, geralmente no leito, em posição embrionária. E existem outras pequenas subdivisões científicas relacionadas a itens específicos, que aí é bem longo para citar. Mas para todos é leve, moderada e avançada, e existe a avançada terminal. E esse momento terminal é importante de ser reconhecido. Reconhecer a incurabilidade é importante, porque o jeito como as pessoas podem morrer pode ser sofrido. Se eu entendi que é uma doença incurável e que eu não teria como mudar mais aquele momento, que eu não mais tenho deglutição, que eu não consigo mais deglutir, e a discussão chega, eu vou alimentar com métodos invasivos, sondas, se eu não respirar eu vou ser entubado. Então esse tema, ele é um tema polêmico e merece o programa, o próximo. Já fica a sugestão anotada aqui para os próximos encontros. A gente segue agora para a reta final do programa. Ainda tem algumas pessoas escrevendo aqui algumas perguntas. Se der tempo a gente responde, mas vou pedir licença aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você costuma fazer exercícios para estimular a sua memória? Das pessoas que ligaram e participaram com a gente, 30% responderam que sim, que tem essa preocupação em fazer exercícios para estimular a memória. 70% responderam que não. A você que ligou, participou, obrigado pelo seu carinho, também por sua audiência. Chegamos agora à reta final, né, do nosso programa. Antes ainda dá tempo, né, de uma última pergunta do Tiago França, do Cabo de Santo Agostinho. Ele pergunta o seguinte:
tremor nas mãos. Pode ser indícios de começo de Alzheimer com leves momentos de esquecimentos? Geralmente não é um sintoma inicial. O tremor pode ocorrer na doença de Alzheimer, geralmente em estágios mais avançados. No início não seria uma coisa habitual. Ok, a gente segue agora para as considerações finais, agradecendo aqui a participação dos convidados. Doutora Flávia Goldman, ela que é geriatra, a gente agradece a sua participação, doutora Flávia, muito obrigado pelas explicações, pelas dicas e orientações. Agora o espaço fica aberto para as considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço, né, o convite de vocês para participar do programa. Retornarei nos próximos temas que tivermos, né? E queria mandar um beijo para a Cleonice, da Abraz, que é voluntária da Abraz há muitos anos e que está internada. Um beijo, Cleo. Melhoras para Cleo, né? Sim. Muito obrigado, doutora Flávia. Também queria agradecer ao doutor Igor Bruschi, ele que é neurologista. Doutor Igor, obrigado pela participação aqui no programa. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço o convite e é aquilo, lembrar qual é o melhor tratamento atualmente, é a prevenção. Então, tudo que é aquilo que a gente falou sobre hábito de vida saudável, como alimentação saudável, atividade física, atividade intelectual e interação social, são importantíssimos na vida da pessoa. Mais uma vez, obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso estúdio. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo dia, um abraço, um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!